Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, que hoje vai discutir e vai trazer um pouco mais à luz os detalhes de paralisações, greves, dos 100 primeiros dias do governo Paulo Alexandre Barbosa, ele que tomou posse por meio da reeleição no dia 1º de janeiro. Janeiro, fevereiro, março, estamos em abril, 3 meses do segundo mandato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, greve do funcionalismo, uma das maiores greves da história do funcionalismo. A prefeitura ainda não conseguiu negociar um índice com os servidores foram obrigados a voltar ao trabalho por conta de uma decisão judicial, mas a verdade é que não há ainda um índice fechado que agrade aos servidores, que recomponha, pelo menos, as perdas da inflação e que melhore um pouco mais o poder de compra dos quase 22 mil servidores públicos de Santos, que ainda, eu repito, não fecharam um índice de reajuste de comum acordo. A prefeitura encaminhou um projeto de lei fixando o reajuste, mas para que os vereadores analisem. Não houve, portanto, ainda um comum acordo. Eu recebo hoje aqui meus dois convidados, Moisés Fernandes, jornalista, e João Vilela, mais uma vez nos comentários. Senhores, esses 100 primeiros dias do governo, segundo mandato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, Moisés, para você, como é que você analisa esses 100 primeiros dias? Bons ou maus? Aí depende do ponto de vista. Bom para quem, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Vilela. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui para falar desses 100 dias que, na verdade, parecem 100 anos, né? Parece que a cidade regrediu 100 anos na história, né? A gente vê acontecendo em Santos coisas que acontecem no Brasil todo, né? Algumas situações aí, denúncias de corrupção, uma série de coisas, mas tem coisas que exclusivamente só acontecem em Santos, né? Então a gente fica um pouco, né, chateado, fica um pouco surpreso, fica um pouco, às vezes, até constrangido, porque a gente trabalha com gestão e vê, né, a ineficiência da gestão pública na cidade de Santos, né, de tal forma que hoje, por exemplo, a gente recebe a notícia de que os funcionários da Prodesan começam a ser mandados embora, né? Então, assim, as pessoas que de fato trabalham na Prefeitura de Santos, né, porque são pessoas do catamarã, são pessoas que trabalham com a limpeza, né, inclusive da SEDUC, começaram a ser mandadas embora hoje, e a gente tem uma usina, né, do asfalto, né, aqui no nosso município, algo que qualquer cidade do país, qualquer cidade do mundo gostaria de ter. E aí a Prefeitura de Santos anuncia que quer vender parte do terreno, começa a mandar funcionários embora, provavelmente os outros 100 funcionários que trabalham na usina vão sofrer, né, essas mesmas sanções, acabarão sendo mandados embora, porque você vende parte importante do terreno, a usina não vai conseguir trabalhar, né, dentro de um espaço com uma outra empresa, porque imagina, vai se instalar uma nova empresa junto da usina. Imagina o que vai acontecer com a usina, né? Ela vai ser completamente sucateada, além do que já está, né, e as pessoas naturalmente vão ser mandadas embora. Essa é uma das coisas únicas, né, que acontecem em Santos, né? Você tem situações ocorrendo no Brasil todo, mas essa é uma situação que a gente fica surpreso e que a gente continua lutando para que isso não aconteça. Então a gente tem veiculado, tem levado essas informações, tem trazido nos programas, como quando você sempre me convida, na esperança de que algumas coisas sejam revistas, né? Como o caso das esposas, né, que foram indicadas. Houve já uma mudança de postura por parte da administração. E você lembra bem que eu tive aqui no teu programa, sim, foi no teu programa que eu olhei para essa câmera e falei para o prefeito que nós íamos cobrar não apenas um dia, uma semana, um mês, mas que nós iríamos falar isso pelos próximos 4 anos até que as esposas fossem exoneradas, e de fato algumas esposas, né, 3 esposas já foram exoneradas, e a gente espera que as que estão lá, né, sejam exoneradas, as outras esposas, e que não só isso fique nas esposas, mas que se estendam, né, aos parentes do prefeito, aos parentes das pessoas da administração, aos irmãos de secretários, né, e tantas outras pessoas que hoje estão lá colocadas dentro da administração santista. Então a gente vai continuar falando dessa situação até que todas essas pessoas sejam exoneradas, e estou falando aqui agora particularmente da usina e da Prodesan, para que essa situação seja revista, porque
você tem uma usina que poderia estar prestando serviço para o Brasil inteiro, para a região toda, para a cidade de Santos, e você pega e compra massa asfáltica de outros lugares por valores maiores, por situações que a gente fica, assim... no mínimo surpreso. No mínimo surpreso. Por exemplo, essas pessoas que estão sendo mandadas embora, algumas dessas pessoas que são da limpeza, fazem um trabalho importante na SEDUC. Um trabalho que, inclusive, foi já parabenizado de público. Não é algo que, em audiências públicas, para entrevistas de televisão, as pessoas falando do quanto é bom esse trabalho que é feito por essas pessoas de dentro da Prodesan. E hoje a gente resolve mandar essas pessoas embora para terceirizar esse serviço, para se pagar muito mais por um serviço. Então você tem um contrato de 4 milhões com a Prodesan e vai pagar mais muitos e muitos milhões a mais para uma empresa que você não tem certeza de que se pelo menos vai igualar a qualidade desse serviço que tem. Então você pega um momento de crise como esse que a gente está vivendo, você está demitindo pessoas, você está sucateando ainda mais, né, a Prodesan, ou seja, no sentido das pessoas que verdadeiramente trabalham, e está contratando um serviço por um valor muito maior. Então essa também é uma das coisas, aquelas coisas únicas, né, que só acontecem em Santos e que estão aí dentro desses 100 dias que a gente tem da atual gestão do governo do Paulo Alexandre, que a gente fica no mínimo surpreso. Vou parar de falar por aqui para que eu... João Vilela. Porque se a gente falar, a gente fica falando aqui a noite toda. Tem muita coisa. Né? João Vilela, no mínimo a aritmética aí não está fechando, né? Você está deixando um serviço que custa X e está contratando um outro por mais X. E a sua avaliação dos 100 dias de governo do prefeito Paulo Alexandre, inclusive você também pode falar com grande propriedade, porque você trabalhou lá na usina de asfalto. Eu fiz estágio. Você conhece a eficácia a primeira faculdade que eu fiz foi engenharia mecânica. Meu estágio em engenharia mecânica foi na usina de asfalto da Prodesan lá pelos idos de 91, 92. 1991, 1992. Gestão da Vica Capistrano. Eu peguei o último ano da Telma e o primeiro ano da Vica Capistrano. E achei interessante, porque a gente vai com uma visão, às vezes, para ver a coisa pública, de que todo mundo ali está tranquilo, que ninguém vai ter trabalhando muito forte, e eu me surpreendi. Porque eu vi da chefia até o mais simples funcionário, todos trabalhando muito e muito bem. Eu me surpreendi realmente, foi um choque bom para mim, mostrando que é possível, foi positivo. Muito positivo. Eu lembro até, a justiça tem que ser feita, a gente falar de uma coisa da outra, né? Na época da Telma, ela manteve cargos de confiança que trabalhavam muito bem. Eu fiquei, estagiário é aquele cara chato que vê tudo o que acontece, fica ali, né? observando tudo para tentar aprender o máximo. E eram cargos de confiança, as pessoas que trabalhavam muito bem, do justo. Os caras que mandavam, porque os caras eram bons, trabalhavam bem, sabiam fazer, sabiam liderar. Funcionários de carreira, servidores de carreira? Não. Eram cargos de confiança não concursados. Mas ela observou e viu que aquelas pessoas trabalhavam bem, de forma certa, de forma proba, e realmente trabalhavam muito bem. A usina de asfalto, não dá pra gente ter um mínimo de lógica, de que alguma coisa está errada. Se você falar que em Mauá, Santo André, São Bernardo, sei lá de onde pode vir o asfalto, vai ser mais barato que o daqui. Porque o asfalto, ele tem um tempo Ele tem um prazo de validade. Prazo de validade para o telespectador entender. Muito curto. Que é o seguinte, ele tem que estar quente. Tem dois tipos de usina. Lá na Prodesan é um terreno grande, muito grande. E tem duas usinas lá. Uma menor, ou tinha pelo menos, eu não fui lá ultimamente. Mas aí, até para o nosso telespectador se situar, onde é que fica a no usina? final da Alemoa. Ali é Vereador Alfredo das Neves, uma coisa assim, não me lembro exatamente o nome da rua. No final da Alemoa. É o último do Alemoa, é a última parte do Alemoa. Depois passa todas aquelas empresas, aquela parte da Petrobras que tem ali, aquela parte dos gás, de óleo e tudo mais. A última empresa dos containers é a última empresa. Lá tem um terreno muito grande, que pertence à prefeitura. Tem duas usinas, uma grande de asfalto a quente. Asfalto nada mais é do que você juntar pedras de vários tamanhos, uma pedrinha já um tamanho específico, e aí imagine uma batedeira, gira, na realidade, um êmbolo diferente, e ali tem a emulsão.
Emulsão é um derivado do petróleo. Seria quase uma graxa. O que você vê ali, aquela parte preta no petróleo? Piche. O piche. E aquilo é misturado ali, cai num caminhão, e como temperatura, tem uma chama para chegar numa temperatura, aquela é misturada no asfalto a quente, e aquilo cai no caminhão e é colocado no asfalto. Então, basicamente... E aí sai aquela poeirinha preta, né? Que parece uma areia preta. Sai um grânulos, a pedrinha pintada, vamos pensar assim. Perfeito. A pedrinha foi pintada com aquela graxa, aquela graxa mais forte. Esse é o asfalto. Um tesouro, né? Hã? Um tesouro fantástico, que a gente né? tá não dá pra abrindo imaginar, mão, né? porque se você quiser manter mais longe, ele não pode esfriar. Você vai ter um caminhão térmico para você manter. Imagina pegar a estrada, pegar imigrantes, pegar a Anchieta. A usina de asfalto. Tá igualzinho da época de 91, 92. Mas assim... É uma estrutura que não que a gente não vê em qualquer cidade, né? Tá vendo aquele primeiro pedaço ali, que você tem ali um êmbolo que gira? Na minha direita, olhando daqui, onde tem um cotovelo vermelho. Isso, ali em cima, ele capta a poeira que seria. Tem um pátio de pedras na frente, pedras menores, e aquele êmbolo, ele tira a umidade da pedra. Ele esquenta a pedra, vai girando, com as pedras vão entrando ainda, vem numa esteira, e vai cair dessas pedrinhas lá, elas vão saindo de lá. Depois ele entra naquela outra parte de lá e ele mistura com o asfalto, misturado a quente, e você realmente cai no caminhão e você pode utilizar. Muito obrigado, a produção real e sempre espera. Tá perfeito. E não tem, alguma coisa tem que estar errada para você achar que você vai ter uma produção aqui, local, ser mais barata, ou ser mais cara do que uma que vem de longe. É o que acontece com lixo hoje. Alguma coisa está errada, Mongaguá manda para Mauá. Peraí. Só o transporte, mais de 100 né? quilômetros. A logística já mostra que tem alguma coisa errada. Você vai gastar para levar esse material, para trazer Imagina o custo, hora caminhão, hora funcionário, asfalto, combustível, pedágio, tempo. Agora, é muita coisa. Pergunta que fica disso tudo, né? A gente viu ali as imagens da usina, que eu acho que isso que é o mais importante, é que essa gestão vai passar, né? E o prefeito não é dono da cidade, né? Ele é só uma pessoa que foi colocada lá por um período curto para administrar a cidade. Quando ele faz a opção de vender algo importante como a usina... Um patrimônio da cidade, podemos dizer assim. Que não é um patrimônio do prefeito, né? Ele pode até vender o apartamento que ele tem, né? Vender alguma coisa que sem problema nenhum. Agora, vender um patrimônio da cidade, aí eu acho uma coisa muito complicada. Por quê? Porque se você tiver um novo prefeito que tem uma visão diferenciada e que queira reativar essa usina do asfalto, onde ele vai fazer isso? Em lugar nenhum, em lugar nenhum do mundo. E o pior de tudo isso, porque existem empresas até que, segundo consta, estão interessadas no terreno, e não é pelo terreno, mas sim pelas licenças ambientais que existem nesse terreno, que você não consegue tirar, nunca mais. Essas licenças ambientais nunca mais serão tiradas num terreno que tem saída para o mar. Então, ou seja, são situações... Opa, já tem uma história aí, tem toda uma história. O lugar é fantástico. É ao lado para quem pega a estrada... É perto da BTP. Ao lado da Coca-Cola. Exatamente. Da Coca-Cola, aquela parte daquela parte da Coca-Cola é ao lado, bem ao lado. O que acontece, além disso, tem a massa fria, que é aquele para tapa-buraco, que é ao lado lá. A outra modalidade de... Tinha na época também a parte de lixo reciclado, também que pertencia ao mesmo terreno da usina. E tinha o lixo hospitalar também. Não deve ter mais nada disso, acredito eu. Já foi. No final, ainda tinha um lugar que você utilizava para criar os bloquetes, guias, sarjetas, pontos de ônibus, toda essa parte em concreto. As lixeiras, aquelas lixeiras em concreto, são daquela época. Essas lixeiras que você vê, as que duraram, não aquelas que você coloca no poste de plástico. As quadradonas. Aquelas quadradas de concreto. Aquilo é daquela época, que manteve, que o pessoal fazia na Prodesan diretamente. Então, assim, e além disso, você tinha um lugar lá que eles chamavam de caldeiraria, que onde eles faziam, também não deve existir mais, a manutenção da parte das chapas dos caminhões de lixo da Prodesan. Eu via realmente, assim, diariamente, que havia uma economia muito grande. E você, mais claro, peguei um ano da Telma, um ano do Capistrano. Funcionou muito bem na época da Telma. Quando veio do Capistrano, não ele, o Capistrano que era uma pessoa honesta, correta e tudo mais, isso todo mundo sabe que ele é uma pessoa que nunca se beneficiou da questão da política. Mas o PT, que é uma quadrilha, eu falo bem e falo mal do PT porque tem pessoas corretas no PT, mas o tipo do partido é uma quadrilha.
mandaram vir todos aqueles gafanhotos que nós conhecemos pelo nome. Para a usina de asfalto. Que quando perderam a eleição lá no ABC, mandaram para cá, não só para a usina de asfalto, mas para vários lugares, e aí começou a acabar com tudo. Mas também para a usina de asfalto. Também para a usina de asfalto. Teve gafanhoto lá. Muitos gafanhotos. E gafanhotos famosos, inclusive. Gafanhotos, hoje estão presos. Gafanhotos de primeira linhagem. Primeira linha. Que aí fizeram de pena. O Beto Mansur entrou, já estava realmente ruim a Prodesan na época, já tinha... já estava na descendência? Estava na descendência. Aí falou, aproveitou e falou, olha, eu vou contratar a Terracom, que vai ser muito mais bacana pra gente, vai ser muito mais legal. E assim foi, e sucatearam todo o resto. E aí hoje você tem dificuldade no recolhimento do lixo, então no fim de semana, se você dá um giro pela cidade... No domingo, por exemplo, não tem coleta de lixo. Não tem coleta de lixo, coisa que sempre teve, né? Ou seja, então assim, você vê, e isso que me deixa assim muito preocupado, porque você vai vender um terreno que é um patrimônio da cidade, pelo valor lá de 100 milhões, que é o que se especula. 50. Mas assim, tem lá... Um terreno de um valor estratégico pelo que tem lá de infraestrutura e pelo que representa o potencial que tem ali. E que dá para ser feito lá. E para pagar uma dívida que foi contraída por essa mesma administração. Então, assim, você vai acabar com algo que existe, que está lá pronto, que pode funcionar e que pode gerar muito mais que esses 50 milhões, ou que os 100 milhões, ou que os 200 milhões. Hein, Moisés? Mas fácil. Porque nós temos toda uma região aqui na Baixada Bastava Santista. oferecer esse serviço para as outras cidades. cidades. Tem uma coisa lista isso bacana, é metropolização boa. também, né? Eu demorei para chegar aqui, Guto, porque eu passei na Avenida Penedo e São Vicente. Você me disse que passou pelo Armagedon. Armagedon. Aonde é o Armagedon? Eu chamo ali de Armagedon, é a Avenida Penedo em São Vicente. Certo. Que você pena. Você pena para passar, por isso que é a Avenida Penedo. Porque é realmente a coisa mais incrível. A quantidade de buracos. O Pedro Gouveia eu tenho elogiado muito o trabalho dele. Nesses primeiros dias em São Vicente, os primeiros 100 dias dele também em São Vicente. Mas aquela avenida, ali não pode, a entrada de São Vicente. É uma das entradas de São Vicente, uma das saídas de São Vicente. Ali o prefeito tem, no mínimo, jogar um tapa-buraco básico, nada muito para começar. Porque ali chegou num ponto que ali estão perdendo os imóveis, os comerciantes que tem lá, lixo, a sujeira, as casas. Você passa por um buraco ali, é prejuízo. Não dá. Eu hoje tive dificuldade de passar. Olha, eu estava com um carro alto, um carro que é feito para fora dessa... Não dá. Era um carro off-road que não estava dando certo na cidade. Não dá. Não, é assustador. Você pega ali um pouco antes do Charme, tem uma curva ali. Eu fui levar o carro na oficina mecânica. Dá pena, porque ele falou, ninguém mais vem aqui. Porque para chegar você danifica o carro. Danifica o carro. Vão achar que está de conluio ali. Pois é. Por exemplo, a usina de asfalto da Prodesan poderia fornecer para todas as cidades da Baixada Santista. Só um contrato, Guto, isso é um dado importante. O contrato de tapa-buracos em Santos já faz com que a usina do asfalto seja rentável. Se pague e seja ainda rentável. Tenha lucro. Isso. Então, assim, e a gente está falando de um contrato de tapa-buraco. A gente não está falando em participação de licitação, de grandes contratos que a gente tem disponível no Brasil todo. O prefeito é o prefeito do PSDB, não é? Perfeito. Muitas prefeituras no Brasil são governadas pelo PSDB. Cubatão é PSDB. Então, assim... Né? Praia Grande é PSDB. São Vicente não é PSDB, mas tem parceria, mas está muito ligado. Tem aí, é PSDB. Então, ou seja, você poderia só com a região, ou seja, ter uma empresa extremamente rentável que gerasse não só riquezas, mas empregos e empregos de qualidade, porque a partir do momento que ela passa a funcionar na sua totalidade, em sua capacidade máxima, você não vai contratar só servente de pedreiro, você vai contratar engenheiro, arquiteto... Toda a cadeia produtiva. Exatamente, administradores, né? Ou seja, de preferência você dá essa empresa na mão de um CEO, alguém que tenha capacidade, competência, aí sim vale um cargo de confiança de uma pessoa que não seja dúvida, servidor, exatamente. mas que seja, você usou a definição CEO, um cara que expert em gestão Chief daquele... Executive Officer, exatamente. Né? Mas o grande problema é justamente esse. Nós temos uma enormidade de cargos de confiança na cidade. São 313, me corrija, por favor. 313? 13. Meu Deus, vou jogar no... 313 cargos de confiança, que são os chefes. 313. São os caras que mais ganham na prefeitura, são esses 313, que são cargos de livre contratação. São os cargos de livre provimento, como eles costumam chamar. Provimento é bom, mas é contratação. Que fica bonito no Diário Oficial, livre, né? Provei ali para esse pessoal todo.
Mas a questão não é essa. Se forem pessoas competentes, tudo bem. Exatamente. Mas eu não conheço na minha vida, talvez. Essa é a questão, né? 313 pessoas competentes. Deve ter na Finlândia, na Acho Noruega, que nem lá. Estados Unidos. Acho que nem lá. Nos Estados Unidos Mas você veja, Guto, se você contratar 20, já é um baita de um número. 20 é difícil. 20 já é difícil. 20 profissionais competentes, cada um na sua área. Eu concordo que certas áreas, como saúde, por exemplo, educação, você tem que ter o secretário competente e mais o secretário adjunto, que são áreas complexas que você tem na cidade. E de preferência ou secretário ou adjunto do ramo. Finanças, por exemplo. Né? Não, tem que ser do ramo. Ou um ou outro do ramo. Você não consegue sair. Você patina e não vai sair nunca dali. Você começa a notar que se você não tiver um profissionalismo na gestão pública, e isso é uma coisa que o Moisés talvez possa falar melhor até do que eu, você tem que ter realmente pessoas engajadas, pessoas competentes, pessoas honestas, com foco. Porque se o prefeito tem que liderar e falar, olha, nós temos uma Prodesan, Progresso e Desenvolvimento de Santos. É a empresa que faz o planejamento para os próximos 20, 30, 40 anos. Não é nessa gestão só. Nós temos que pensar no futuro. E que fazia muito bem a Prodesan esse papel, né? Exatamente. Aliás, premiadíssima no mundo inteiro. E até hoje os projetos, mas desculpa, são fantásticos, ou eram fantásticos, eu já soube que destruíram uma parte dos projetos. Alguns. Nós tínhamos um projeto da Prodesan, duas coisas. Um, que nunca vi sair do papel, mas eu achei fantástico, que era um piscinão. Eu lembro que eu vi esse projeto. No final da Josuguino de Melo, eles construíram um piscinão, que em cima seria uma escola, fizeram uma coisa bacana. E ali os canais ficariam secos, começaria pela Zona Noroeste. Manter o canal seco, não está chovendo, está seco. E feita a limpeza assim, dos bueiros e tudo mais, você conseguiria reduzir bastante. Você faria uma macrodrenagem sem grandes problemas. Porque ali você tem que manter um piscinão, por quê? É um tubo grande, imagina, a gente fala em piscina, imagina uma piscina, não é? É um tubo grande e muito profundo, que é construído em concreto. Uma grande caixa d'água. Uma caixa d'água, porque daí quando vem a chuva, aquilo vai encher, vai ter bombas para retirar, para limpeza, inclusive, para depois soltar para o mar com uma limpeza. E até utilizar essa água como água de reuso. É possível também utilizar essa água toda tranquilamente, tá? Ou seja, o que o João Vilela está falando é que com esse simples piscinão, a região da Zona Noroeste não alagaria. Não, melhora muito. Não alagaria do jeito que alaga agora, porque seria um lugar onde a água escoaria. Ela teria para onde correr. Os canais têm que ficar no momento seco na região. Só que aí você tem o presidente da Câmara, por exemplo, e para quem não conhece o presidente da Câmara, né, o senhor Adilson Júnior, que propõe um projeto, né, e a gente estava falando aqui antes do início do programa de alguns projetos assim que são mirabolantes, como veio a calhar, assim. Como o 14º salário servidores do Douglas, que acabou não sendo eleito, a incontinência selfie no banheiro, proibido selfie no banheiro do Lascani, a incontinência urinária do vereador Carabina, e agora a gente tem o projeto do vereador Adilson Júnior. Me enchente minha vida. Exatamente. Me enchente minha vida, né, que é um nome que a gente deu aqui, né, para esse projeto, que é diminuindo, ou seja, não cobrando ou cobrando um valor menor do IPTU nas áreas que alagam em Santos. Então, assim, primeiro que a gente vai diminuir, ultimamente, o IPTU de quase toda Santos. Porque já não cobra mais IPTU. De todo mundo, porque todas as ruas alagam. Ponta da Praia, Imbaré, Gonzaga, Vila Rica, Zona Noroeste, todos os lugares em Santos estão alagando. A orla enche agora, Isso. Né? Segundo que a comprovação, como o próprio Vilela falou, vai ficar... E como que a gente faz para comprovar que enche? Tira foto, manda para a prefeitura, né? De que maneira? E que tipo de... Né? Vai ter um ranqueamento. Isso, alagamento 1, alagamento 2... Faz uma fraudezinha, coloca um saco de lixo no bueiro lá só para... E tope a casa. O lugar dele não enche. Ele vai lá, coloca lá, tira uma foto, arranca o saco agora. E as pessoas que nós tivemos lá na Zona Noroeste, porque aí o vereador faz um projeto como esse, põe na internet, porque agora virou moda patrocinar, link no Facebook, patrocina algo como esse, e as pessoas lá na Zona Noroeste, vereador, não querem pagar menos IPTU. Elas querem que a casa dela não encha de água. Elas querem poder voltar para casa com tranquilidade. Elas não querem esse tipo de palhaçada, porque... Me desculpa o termo, me desculpa a palavra, mas eu encaro isso como uma grande palhaçada. Né? Assim, ele sabe que ele não pode também fazer esse projeto de lei, né? Primeiro porque isso tem impacto, é inconstitucional. Não, é inconstitucional, porque você não pode criar um projeto de lei que onere a prefeitura e você não arranje verba para poder cobrir isso do orçamento. Vai tirar de um lugar, mas vai ter que ter a contrapartida de outro. Mas faz propaganda, né? É propaganda. Quando a gente está cansado de ver... Propaganda enganosa, então, né? Se ele não pode mudar a lei... A gente cansa de ver. A gente falou agora em 3 segundos... de vários projetos de lei que são cômicos,
Olha, nós somos uma Câmara... Seriam cômicos se não fossem trágicos. Se não fossem trágicos, porque você falar... Isso é absurdo, né? Passar o tempo que eles passam lá na Câmara para fazer esse tipo de projeto. O vereador, na minha opinião, claro, legislar é a função principal. Mas outra função que é tão importante quanto é fiscalizar. E eles não fazem isso. E aí, o Moisés está fazendo isso. Sim, na realidade, o que o vereador tinha que... É o que ele está fazendo. Vocês viram na internet, nas redes sociais, eu fiz questão de ficar monitorando. Vocês, por acaso, viram durante as chuvas que aconteceram no final de março? Vocês viram algum vereador com água pela canela, ou com o pé na enchente lá na Zona Noroeste? Falando com você aí, meu amigo da Zona Noroeste, minha amiga da Zona Noroeste. Algum vereador aí com água pela janela? Porque eles gostam de postar, né? Vídeo no parque lá no Emissário, na orla da praia, no Monte Serra. Mas eu peguei... Quando o bicho tá pegando, você não vê ninguém ali. Mas eu peguei meu carro e fui para dentro da enchente e olha, chegou em alguns lugares ali que eu fiquei com medo. E meu carro não é um carro pequeno, é um carro alto. E eu fiquei com medo do tamanho da água. Ou seja, se você pegar ali aquela região do BNH, mas enche lugares que nunca encheram. Se você for na Vila Rica, tem lugares que nunca enchiam, que enchem agora grandemente. Enchem muito e rápido. Exatamente. Olha, na Marechal Deodoro, onde eu tenho a loja, eu mostrei... Milagrosamente, nós mostramos aqui que houve... Ele apareceu, né? Não, apareceu na Tolentino. Sim, mas na Marechal eu tô esperando até agora. Ah, na Marechal ainda não apareceu? Não apareceu. Tô de olho lá para ver se aparece. Na Marechal Deodoro, não poderia encher nunca ali. Nunca. Esse ano eu cometi uma falha, viu, Moisés? Que todo ano eu fazia o seguinte, eu mandava limpar o bueiro ali da região. Eu mandava. Esse ano eu não mandei. Mas alagou muito. Quer dizer, eu não cumpri meu papel. Vai ser processado porque não fez o papel da prefeitura. Eu deveria ser processado antes, que eu não posso realizar esse serviço. Sim, só que eu não posso fazer isso. Só que a Prodesan poderia estar realizando esse serviço, porque é um absurdo. Exatamente, mas é ela que faz isso. É um absurdo, e é um absurdo que um empresário... A gente denunciou aqui, e eles fizeram, fizeram, e a motobomba, o nome do é o hidrojato. Hidrojato apareceu. Hidrojato é um caminhão que a Prodesan tem, um caminhão branquinho. Quero ver mais algum lugar. Vi agora na Tolentino, aí a gente comprovou. Ele existe. O que eles tiraram de lodo dos bueiros. A gente mostrou aqui. É assustador. Tinha árvore nascendo já. Imagina uma árvore está nascendo. Há quanto tempo que a manutenção não era feita? Não era feito isso aí. E ele limpar a bueira, ele tirar, dá trabalho, dá. E tem uma coisa, eu queria voltar só rapidamente. Nossa produção atenta e rapidamente. Tirei. Essa foto foi eu que tirei. Tem mais uma foto, não sei se vocês têm ainda aí, da montanha, ó, eles limpando. Tem a árvorezinha ali dentro. A quantidade de detrito que foi lá. Olha, mas isso aqui saindo, mas ele estava começando a tirar. Não chegou nem no começo ali. Estava completamente assoreado. Eles limpando, funcionários muito dedicados, fazendo... Você vê o pessoal trabalhando firme. Material humano é bom. É bom, é muito bom. E tem que valorizar esse pessoal. Mas eu queria falar rapidamente da questão só para terminar bem rápido. Vamos chamar o break. A linha do piscinão, no final da Jovinho de Melo, aquela água dá para usar como água de reuso e utilizar para limpar os próprios bueiros. A própria água que você vai ter da chuva, você vai poder utilizar com toda facilidade e reaproveitar essa água para limpeza da chuva, das feiras livres. Tem uma série de vantagens que pode ter. Isso aí é pensar na cidade, fazer economia com dinheiro público. Com muita economia. TV Com Debate vai fazer um rápido break e nós já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Você que é português ou gosta da música portuguesa não pode perder. Aos sábados,
20 horas. No domingo às 19 horas e na quarta-feira às 20 horas. Portugal e sua gente é um programa Gabrielo Gabrieleschi. Viana do Castelo, que beleza natural, és a mais linda do Minho, do canteiro de Portugal. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. TV com Debate já está de volta. Eu hoje recebo o coaching, ele me corrigiu aqui no é brincadeira, mas o coaching, jornalista Moisés Fernandes e o nosso comentarista João Vilela. Antes, senhores, eu vou pedir para o Reale chamar a fotografia. Nós temos aí mais de uma semana do cabo da PM, Luiz Fernando Silva Barros, que desapareceu pura e simplesmente sem deixar vestígios depois de ter passado o dia de trabalho, a última quinta-feira, no 6º BPMI, ele desapareceu depois de ter saído do quartel. O que mais assusta, meus amigos, é que ele praticamente sumiu, não se sabe o paradeiro. A polícia está investigando, a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, está investigando. O Luiz Fernando Silva Barros era do serviço reservado da Polícia Militar, ou seja, investigava deslizes e alguns problemas que a própria corporação tem, né? É a polícia da polícia, então investigava possíveis atos ilegais de alguns policiais. Então, está desaparecido. Quem tiver alguma informação, pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, não é preciso se identificar. E, senhores, triste, né? Existe, você que é advogado, João, existe um crime sem corpo? Porque a informação... Existe, né? A presunção de morte, mas ainda hoje, com a tecnologia que a gente tem, ninguém viu nada, ninguém... O que eu acho muito estranho. Veja, tudo bem, existem 1000 casos, mas Santos é uma cidade tão pequena. Tem duas entradas só, duas, né? Ou pela balsa... Vai para São Vicente, tem o morro, tem a entrada da praia ali. Pensar como São Vicente, tem a entrada da cidade. E foi falado tanto na prefeitura que ia ser colocada aquela placa, aquela câmera que inclusive vê as placas dos carros saindo, identifica entrando. se está devendo IPVA, você vai para o interior, o que tem de estradas vicinais, estradas de fazendas, realmente ali fica muito difícil. Porque parece uma raiz de cada saída, são muitas saídas. Quem conhece bem, as ramificações são incríveis. Santos não. Santos você só pode sair pela balsa, ou pela entrada da cidade, você pode entrar, ou por São Vicente ou pelo morro. Quer dizer, você não tem muita opção de entrada ou saída da cidade. Tanto é que é uma preocupação quando tem os acidentes aí nos terminais, aquelas questões todas. Vamos sair da cidade, como é que sai, como é que não sai? Porque tem pouca saída. Ou seja, você pode colocar as câmeras e deve colocar uma central de monitoramento que a prefeitura, eu não sei se fez ou se ia fazer, e se está fazendo, eu não sei porque eu ouvi falar e depois sumiu, ninguém mais fala nada disso, não sei até se Moisés sabe alguma coisa da câmera.
que é aquela parte de baixo da prefeitura ia ser uma central de monitoramento da cidade. Olha, eu Sala de tive crise, sala de situações, criam nomes bonitos. Salas são bonitas, mas veja, nomes- eu não sei se criou ou não, eu estou falando uma coisa sem saber. Mas o que tinha de proposta era justamente isso. Então, se você pegar as placas, a placa da moto, e você conseguir verificar, começar a olhar como é que tá as gravações, teoricamente você chega em algum lugar. Esse é o certo, você poder chegar e verificar o que aconteceu, até onde que a pessoa passou, não passou, sumiu daqui, sumiu de lá. E assusta, porque hoje nós estamos com uma falha muito grande. A Polícia Civil, infelizmente, está com um quadro muito deficitário, de poucas pessoas, e militar também, mas a Civil mais ainda, porque com esse negócio da reforma da Previdência, A Civil tá mais afetada com muitos se afastaram já para se aposentar, para não ter nenhum risco de perder a aposentadoria. Houve concurso público, mas o governo do estado alega que está sem verba e não colocou mais pessoas. A infraestrutura da Polícia Civil está realmente muito complicada. Os policiais, eu tenho vários amigos policiais da Polícia Civil e da Militar, que alegam e claramente a falta de eficiência da menor estrutura. Eu estava hoje, inclusive, com um amigo meu que é da Polícia Civil, e ele falou, João, não dá. A gente faz A falta milagre. de infraestrutura está muito grande. E o risco dessas pessoas que colocam a própria vida em risco, quando você fala, antigamente você falava, eu moro na rua que tem o fulano é policial. Era uma segurança. Eu moro na rua da delegacia, fantástico. Moro na rua do quartel. Hoje dá mais medo. Hoje dá mais medo. Porque a delegacia fecha à noite para não ser assaltada. É uma coisa Infelizmente. assustadora, se você pensar bem o que acontece, porque os bandidos tomaram conta do poder. E estão no poder lá muito forte, não é no poderzinho, é no poderzão. Eles estão infiltrados na política, no executivo, no legislativo, Em altos escalões, no né? judiciário. No judiciário, no principalmente. judiciário, muito, infelizmente. Haja vista No as decisões Ministério aí do Público, STF. Infelizmente. Não, STF Né? tem ali uns caras... As decisões do Você STF olha e você são, fala, né? opa, peraí, esse aqui é suspeito. E até posso falar, o Marco Aurélio Mello tem me assustado com as decisões dele. A Lisa Samud, o prefeito de Imbu. Prefeito de Imbu das Artes, exatamente. Mas tem um monte dele. Ele se considera, o nome é bonito, garantista. Certo. Sabe o que quer dizer garantista? É aquele que tem que soltar todo mundo. Isso é o chamado juiz garantista. Não, e ele se baseia no que diz a lei. E o Gilmar Mendes também. Está muito estranha essa questão dele ser sócio de uma universidade que recebeu 1.780% a mais verbas do FIES. Como sócio? Que eu saiba, o juiz não pode ser nem síndico de prédio. Não pode exercer nenhum tipo de atividade, nada, nem dirigente de clube de futebol ele pode ser. Ele não pode nada. O que dizer, né? O que ele faz? O que dizer de uma situação como essa, né? A gente fica triste porque vê a imagem de um rapaz novo, né? Você vê que é um jovem, né? 39 anos. Então, é um cara muito novo, 39 anos, está começando, né, a vida, que investigava policiais, né? Então, o risco maior ainda. Exatamente. A gente não quer fazer nenhuma ligação no sentido de Mas- afirmar nada. mas a gente pensa, né? Mas a gente não deixa de pensar. Mas tudo isso poderia ser evitado se aquilo que foi propagandeado, né, por muito tempo, pela própria Prefeitura de Santos, que teria esse centro de... Né, O grande Big Brother, né? Falaram que tudo ia todas ser... as câmeras e tal funcionando, só que o que a gente sabe mesmo, conversando É que com só os tem o guardas... paredão, né? Só colocaram o paredão só. Mas aí que tá, nem no paredão, porque a gente tem visto aí no noticiário roubo de bicicletas importadas na ciclovia da praia. Sim, mas... Outro dia teve uma senhora que foi assaltada ali na Praça Pacheco, ali no Mas, Gonzaga. do meu lado ali, Então, eu ali vi do- essa- eu vi a mas filmagem. foi ali, né? Foi ali do lado. Domingo, E 1h15 da tarde. E foi uma câmera não da prefeitura. Não, Foi uma câmera particular. Uma câmera Claro. particular, A minha também pegou. que mostra essa situação. E acontecendo ali. Então, enquanto a gente não fizer um plano de segurança mesmo, né, efetivo, utilizar esse pessoal que a gente tem, porque a gente está com falta de policiais civis, como você falou, a gente tem uma deficiência de policiais militares, só que a gente tem um corpo aí efetivo de guardas municipais que poderiam estar auxiliando, E né, aí, com Moisés, câmeras. aproveitando o guarda Com a municipal, infraestrutura eu digo que mais, já tem. poderia juntar CT e guarda municipal numa estrutura só. Mas não para multar pessoas. Não, né? não, exatamente. é fácil. Porque hoje se fala nisso, né? Assim, se fala nessa ideia para quê? Para que você
realmente o efetivo de pessoas para Vamos multar gerar pessoas. receita. Não, Vamos não é gerar isso. receita. Eu acho que a gente Não tem é que isso. fazer um trabalho para realmente evitar, ou seja, para que a gente tenha uma polícia como funciona em alguns países, uma polícia municipal. Comunitária, uma E a gente- polícia E a gente tem, municipal. Aliás, a gente tem condição. metropolitana seria o ideal, hein? Bom, foi falado isso. Metropolitana seria o ideal. Eu tive visitando o centro de monitoramento da Praia Grande, sensacional. E a gente poderia, sim, trabalhar metropolitanamente essa situação da segurança, envolvendo, poderia ter lá, sei lá, em Praia Agora, Grande você vê, ou aqui em você Santos. falou que as câmeras que pegaram essa questão são câmeras privadas. Uma delas é a minha, tem uma outra também ali do lado. Há uma escola municipal bem em frente. Cadê as câmeras dessa escola municipal? Cadê a segurança da guarda municipal? Tem nessa a ronda municipal? escolar, não tem a ronda Porque escolar em da lugares Polícia Militar? públicos nós temos que ter uma ronda muito mais ostensiva. Infelizmente, Polícia Civil, Polícia Militar está sucateada. Guarda Municipal, eu não sei por que a Guarda Municipal fica tanto carro. Eu vou tirar uma foto e vou trazer a próxima semana. Eu sei por quê. Eu vou até... Sabe por quê e aonde? Sim. Ah, olha que beleza. Aonde, Guto? Bom, vamos lá. Vamos fazer o jogo do detetive, né? É. Local, Concha Acústica. Puxa vida, Guto, você tá bom de... Canal 3 com a Avenida da Praia. Não, sim, bastante, ele não tem bastante? Sim. Não, é. Foi onde Viaturas entregaram- viradas. Foi onde entregaram o bolo? Foi onde agora, entregaram o bolo, em recentemente? frente da onde entregaram o Porque bolo. recentemente os servidores entregaram um bolo ali no prédio, eu não sei. Mas vocês sabem por que tá ali tanto carro da polícia? Da guarda? Porque, inclusive com o giroflex ligado. Ligado, sempre. No mínimo uma. Será que porque mora sempre alguma autoridade por ali? deve ser. Não dá É um pra saber, né? espetáculo muito bem iluminada, Sim. né? E com no mínimo uma viatura da Guarda Municipal com o giroflex ligado e os guardas em Prontidão. postura de prontidão, alerta vermelho, né? Não é nem mais Não, eu alerta achei estranho, laranja, não, alerta não, vermelho. sério. Eu achei estranho ali a quantidade que tinha. Eu falei, nossa, é uma convenção. Ali, Enquanto a Deve ser que fosse uma senhora, convenção que tava enquanto a tendo ali. senhora vai desesperada nesse vídeo, atrás da filha que estava sendo sequestrada, né, um sequestro relâmpago ali, uma desesperada. senhora de bastante idade, E eu inclusive, fiquei né? com medo, na hora que eu comecei a ver o vídeo, que me mandaram o vídeo, eu fiquei com medo, porque quando eu vejo ela chegando perto de uma pessoa armada, eu falei, pronto, vai tomar um tiro. Né, e vai desaparecer e não vai ter imagens, a não ser que você recorra às imagens particulares, porque ali provavelmente tem uma câmera Você que viu a não está quantidade de funcionando. gente? Era o que eu ia falar. É. Nós temos aí, Reali, nós temos esse vídeo, a produção tá providenciando, está colocando no ponto. É engraçado porque justamente É muita isso. Vem gente. um, aí vem o outro, vem uma menina. É. São, se não me engano, duas meninas, duas mulheres que participam. Então essas pessoas estão ali, estão circulando, né? Estão rodando. Pelo bairro. Estão ali pedindo Em dinheiro, todos os bairros, né? em Em todos todos os os bairros, bairros. exatamente. Isso Isso não que me é. assusta. A quantidade de pessoas, moradores Exatamente. de rua, aumentou terrivelmente. Eu conheço já quase todos os moradores ali do Gonzaga. Você vai passando e já fala, fulano, Beltrano, tem o cachorrinho que anda mancando, que anda não sei o quê. Você que já conhece quase você que todo não é mundo. nem da Secretaria de Assistência Não, mas eu Comunitária, conheço todo mundo. você né? conhece as pessoas, sabe a de onde eles maioria pelo são, nome, inclusive. sabe da O cidade duro- que o eles duro é são. isso. Não, então. E aí você começa a ver novas caras, mas muitas novas caras. E caras mal E aí eu encaradas, começo né? a perguntar para os outros, né? Porque eles não vão conversar com ele, mas os outros que eu conheço eu já vou perguntando. Da onde que é? Ah, é Guarujá. Olha a imagem Ah, lá então, da olha, senhora. olha, olha que terror. É incrível, né? Você Eles vê o tão A ali senhorinha já olhando. saiu, apesar de... Isso aí foi na semana passada, né? Vai Foi chegando domingo passado. olha lá. Passa um na Não, esse frente último do... é o outro, né? Anterior. Na frente do cara. Ali tem mais três à esquerda, olha lá. Sim. Ele bate no... Com a arma Com a na mão, arma ali, lá, ó, uma ó. mulher... Ela vai pro banco de trás, vai pro banco da frente. Isso, olha lá. Ela O fica na tempo, olha o dúvida. tempo que eles estão... Nisso a mulher Olha lá. vai ser arrancada do carro agora, Olha lá. vai ser jogada no banco traseiro. E a senhorinha fala, ali, o que coitada? tá acontecendo E aqui? nesse momento eu fico com medo, porque ela se aproxima de pessoas Sim, armadas. sim. Graças a Deus que fizeram de conta que não a viram ali, né? Porque ela podia tomar um empurrão, que pra ela é fatal. Fatal. Eles podiam dar marcha ré e pegá-la, né? Ou atirar, que é o pior. Que seria pior. Quer dizer, numa área nobre, e à isso- luz do dia. Isso no Gonzaga Ou domingo. seja, ela viu, ela ligou, ou ela, ou alguém tava que viu também, ligou. Eles só conseguiram ver o carro lá em Cubatão, ou seja, esse tempo Onde estão as daria câmeras, para né? poder fechar a entrada da cidade. Sim. Ou até de uma viatura interceptá-los. Sim, sim, né? na pior das Você hipóteses. aciona o vai. pessoal de moto. Conseguiria. Pegaram lá em Cubatão e ainda assim eles conseguiram fugir. Que beleza, né? Quer dizer, é algo que assusta muito, porque está na nossa frente. Mas enquanto você não fizer um plano de segurança efetivo, né, com a utilização desses guardas municipais, porque a gente tem um efetivo de guardas muito bom. A gente entrada tem... da cidade, desculpa, Moisés, eu sei que
A entrada da cidade está terrível. Sim. Mas aí, antes de falar da entrada da cidade, senhor, você lá como empresário sofre isso, Moisés, pela observação. Eu acho que condição principal, sem demagogia, nós temos que tirar as pessoas da rua, nós temos que limpar as ruas. Tem. Tem muita gente que tem passagem pela polícia. Vamos começar a Guarujá fazer... o que aconteceu? O Guarujá está fazendo isso. Vamos fazer a triagem. Meus amigos, por favor, documento. Puxa lá a ficha do cidadão. Tem bronca? Vai ser preso. Não é daqui, olha, nós vamos passar. Mas fazer isso na cidade inteira todo dia, até as ruas ficarem mais seguras. Santos já foi, Guto, e aí você deve lembrar disso, Vilela deve lembrar disso, Santos já foi referência nessa área. Sim. Ou seja, não era referência estadual, não era referência nacional, era referência internacional nessa área de cuidado com essas pessoas. Nós temos o pessoal de rua que precisa ser tratado, mas também nós temos muito vagabundo que está se passando. Exatamente. Mas para isso você precisa fazer a triagem. Exatamente, você precisa conhecer essas pessoas. Mas separar o joio do trigo. Mas liga para a prefeitura e diz que isso está acontecendo, sabe o que eles dizem para você? Que eles não podem fazer nada. Que é um problema de saúde. Sim, mas aí eu pergunto, onde está a lei? Né? Onde está escrita essa lei de que você não pode pegar essas pessoas e encaminhar elas? Muitas delas... Segundo ele, está na questão da Constituição, no artigo 5º, o direito de ir e vir. Não, mas... Eles têm mais direito disso do que nós. É muito vago Essas pessoas sequer respondem por elas sequer têm condição, muitas vezes, drogadas que estão, alcoolizadas... com droga listas ou listas. 89%. E que não podem, nunca estão conscientes, na plenitude, para decidir o que elas querem. Que fala que 89% tem problema alega que tem problema com droga lista ou ilícita e 11% mentem. Mas porque precisa tomar uma providência. Se eu fosse morar na rua, acho que eu também usava. Eu vejo o pessoal com uns... Eu já estou conhecendo todos ali, né? Com umas garrafinhas daquelas de embalagem Tetra Pak, de suco todo mundo com aquilo ali. Eu falei, o que é isso, né? É cola. Eles colocam cola de sapateiro para ficar cheirando. Dentro do leite. Não, tá vazio. Sim, mas tá vazio. Você pensa que eles estão... Não é suquinho, do suco. Suquinho. Eu não sei por que do suco. Mas todo mundo com suco, todo mundo ali. Falei, nossa, mas tinham vários. Então, mas se você pegasse o dinheiro que você dá hoje para a comunicação, por exemplo, hoje a gente tem a Secretaria de Comunicação que dispõe aí de quase mais de 30 milhões de reais, e pegasse esse dinheiro que é utilizado para fazer propaganda, porque agora está na moda, né? Está na moda você fazer link patrocinado no Facebook. Exatamente. Com o nosso dinheiro, né? Porque não é dinheiro do prefeito, não é um dinheiro particular dele. Vou fazer uma propaganda minha aqui e vou patrocinar nas redes, né? É o nosso dinheiro. Fazer propaganda em revista, outro dia a gente veiculou isso no programa, 12 mil reais. Isso que eu ia te perguntar, 12 mil reais, um anúncio de revista. Sim. Em que revista que Na T. Na T Revista. E a matéria paga no Facebook, quanto custa? Esses links patrocinados? Depende de quanto você queira, depende da área de abrangência, depende do tamanho, o que você quer usar. Isso aí pode representar muito dinheiro, Guto, mas muito dinheiro, porque assim, todo dia tem anúncio patrocinado da prefeitura, olha, arrumando o telhado, aí você tem lá alguém falando, os funcionários trabalhando, não faz mais que obrigação de arrumar um telhado, né? E ainda você patrocina esse tipo de situação. E aí você tem pessoas como a Débora, e eu sou um cara que critico essa atual administração, mas quando tem algo muito bom a gente tem que falar, como na Vila Criativa, tem uma pessoa lá, Débora, faz um excelente trabalho. Eu cheguei no ano passado a dar umas palestras para essas pessoas de rua, para moradores de rua, inclusive convidei amigos, empresários para irem comigo lá, a gente fazia um trabalho dentro do albergue noturno para essas pessoas, moradores de ruas que ficam lá, e essas pessoas queriam ter oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Elas queriam sair da rua. Sair da rua. Então, só que para isso você precisa ter um trabalho efetivo, você precisa fazer algo. E a Débora lá faz, dentro da Vila Criativa. Tem trabalho de panificação para homens, tem trabalho de salão para mulheres, tem muitas pessoas que saíram da condição de rua, aprenderam a cortar cabelo. Isso é fundamental. Então, só que para isso você precisa ter o quê? Dinheiro. Não dá para você ter uma pessoa lá mas não precisa nem muito, viu, não precisa de muito, sim, cara. Um pouquinho de vontade, um pouco de vontade, um pouco de vontade e pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, você consegue fazer isso. Sim, você envolve um cara que nem o Vilela, acabou.
Traz o Vilela para um projeto como esse, ele contrata as pessoas para trabalharem lá, ou arruma mais amigos para trabalhar nas empresas. Você consegue. Agora, o que precisa fazer, de novo? Fazer a triagem. E aí você. E eu duvido que o cara vai querer ficar na rua podendo fazer um curso de panificação, podendo aprender um serviço de a não ser. Mas aí o cara já não está se mostrando uma pessoa. Que você tem uma pessoa ali, porque tem cara que ganha muito bem na rua. Sim. Tem uma moça lá que é a caixa do 1,99 ali do Gonzaga, e ela me conta, olha, fulaninho que tá sempre ali perto, vem no final do dia trocar R$150 aqui comigo dos trocadinhos que ele ganha todo dia. Por dia? Por dia. Ou seja, esse cara vai ser difícil você tirar dessa forma. Tem cara que vai trabalhar de carro. Tem cara que é morador de rua, entre aspas, um pedinte. Tem um que vai com... Ele se troca, né? Se troca. Vai, leva a roupa de trabalho dele, que é a Você roupa... onde para? Ele para ali numas paralelas ali da... a terceira rua, segunda rua depois do Canal 2, para São Gonzaga, ele para o carro dele, um Corsa sedã preto. Ele para ali, ele se troca e ele vai pedir dinheiro no Gonzaga. Tem uma outra senhora também que faz isso, que ela não é cadeirante, mas se passa por cadeirante. E a Débora deixa claro isso, assim, não, eu sei que Santos é a terra da caridade, eu sei que em Santos as pessoas adoram dar sopa à noite para as pessoas, e elas fazem isso com amor, não fazem, mas não faça. Vamos fazer caridade com quem merece caridade. E essas pessoas, na hora que elas começarem a sentir isso, elas vão procurar o quê? O patrimônio o que é público para que elas possam sair da condição de rua. Ou então vão para outro lugar, né? Ou vão para outra cidade. Onde a vida quando você começa a restringir dessa forma, quem está com bronca na polícia, como você falou, manda já... Lógico. Já vai para outro lugar. Manda prender o cara, e se o cara tá afim, vamos botar para trabalhar, vamos sair dessa condição. Se o cara tem problema com droga, vamos ter um lugar, um núcleo que possa atender e tirar essa pessoa. Porque é duro, viu, Guto? Sim, a pessoa que já está na rua, fácil. Que está na rua e com a droga, depende se for crack, por exemplo, é muito difícil para ele, que já está numa situação precária. Ele já deve ter algum problema maior na vida dele para chegar naquela situação da rua. E pode, inclusive, ser a própria droga, inclusive. Ele chega num ponto que é o final do poço. Não dá pra gente entender que uma pessoa se sinta bem morando num papelão, com chuva, sem banheiro, sem tomar um banho. Não dá pra você imaginar que exista alguém que se sinta bem nessa situação. As pessoas almejam um mínimo de conforto, um mínimo de poder, condições... Dignidade, aquela questão toda. Dignidade é uma palavra muito difícil, mas é o mínimo de conforto, de zeladoria, de amor, sabe? Precisa disso. As sociedades têm que se juntar de uma forma organizada e correta, porque se cada um fizer um pouquinho, é ruim nesse caso. Porque as pessoas fazem de uma forma que às vezes acabam, com uma boa vontade, com uma boa intenção, acabam multiplicando as pessoas na rua de uma forma irregular. Porque o boca a boca funciona, nesse caso, pro bem e pro mal. Porque isso aí vai correr entre eles. Ó, Santos está dificultando, os caras estão apertando o cerco. Se tiver muito bom, também é ruim. Exatamente. De Santos é a beleza. R$1 no Bom Prato você come. Se você quiser, com R$1 você almoça. Todo mundo, como o Moisés falou, aí você consegue o Ministério Público uma comida à noite. Tem que ficar em cima de algumas coisas. Criança no semáforo. Ajuda na janta, já viu? Não pode. Não pode de jeito nenhum. Mas você não sabe os cruzamentos que elas ficam? Conheço todos. Elião Carvalhal com Canal 3, Afonso Pena com Silva Jardim. Mas não só eu conheço, como todo mundo da cidade conhece, menos as autoridades. Santos não é a cidade, é a sexta melhor cidade. Amiga da criança? Se viver. Sexta melhor cidade de gestão. Ultimamente saiu agora a pesquisa. A sexta maior cidade de gestão. Só para corte, e cidade amiga da criança. Cidade amiga da criança. E aí a gente olha... Cidade boa para idoso também. Essa senhorinha do sequestro... Ela deve estar achando ótimo. Ela deve estar achando sensacional. Mas eu vou te falar, essa questão de criança em cruzamento é um crime que as autoridades cometem todos os dias. Porque isso é crime. É um crime. Você não pode deixar isso acontecer. Isso é prevaricação se deixar acontecer. E a criança vai pegando ali... Ali acabou. Gosto pela coisa, ali né? Acabou. Criança na rua... Aliás, eu lembro uma vez que fui para a Argentina, que não é nenhum país exemplo. Não é nenhum modelo, né? Não, E eu lembro que não tinha criança nenhuma à tarde, nem de manhã, em lugar nenhum, nem em shopping, nem em lugar nenhum. Ou sofrer como... E aí um amigo meu falou o seguinte, olha, a questão é a seguinte, elas não estão aqui, elas estão estudando, elas estão em algum lugar, criança não fica durante o dia de semana, durante o dia, à noite muito menos, na rua.
É uma falha que nós temos no Brasil muito grave, porque educação, conhecimento, quer dizer liberdade. Você só chega à liberdade total com conhecimento, quando você tem educação, quando você tem estrutura, quando você tem o mínimo para você poder utilizar. Agora, nós não temos nem a saúde, nós não temos a caridade mais, não temos a caridade porque a saúde está um caos, a educação está um caos, nós não temos a liberdade mais. A segurança. Então, nós temos que Você não tem arrancar do brasão você não tem nosso, liberdade. que não é a pátria, ensinamos a liberdade e a caridade, não é o nosso brasão que está lá em latim, muito bacana. Vão ter que mudar essa. Ou Não, então. a pátria nós mostramos que já não temos mais nem liberdade nem caridade. Esses dias teve um depoimento no Facebook, né, de uma mãe que perguntou para o filho se o filho tinha comido, né, alguma coisa, fruta, né, porque tem Aluno lá, da rede municipal. aluno da rede municipal, e o filho não comeu fruta porque não tinha fruta na escola onde ele está. Outro dia, a semana passada também, uma professora dizendo que a partir de agora, por conta das restrições que houve em relação à greve, né, 80% deles foram obrigados a voltar a trabalhar. E ela, Só na área de saúde, na né? área de saúde e educação, Mas, que não era Não, a considerado. educação não foi considerada. Mas as merendeiras mas- fazem pela parte lei- do. Então, ou é só o professor? Então, mas o professor voltou. E aí E a ela falou, merendeira não. e ela virou e falou, a partir de agora nós não vamos mais comprar óleo, que falta óleo, nós não vamos mais comprar pão, porque falta pão para criança. No dia em que as aulas voltaram, o cardápio dizia que tinha que ter pão. Chegou lá e as crianças não tinham pão para comer. Então, assim, e aí você fala assim, você está mandando o teu filho para a escola crente de que ele vai ser bem educado, que ele vai ter alimentação. Muitas dessas crianças, por incrível que pareça, se utilizam Infelizmente só vão para a escola para comer. Então se utilizam dessa alimentação como única alimentação que elas vão ter. Uma única Então, alimentação boa, né? de qualidade. Então, assim, se você não tem, então essa criança vai ter dificuldade, porque os pais estão ganhando um valor baixíssimo, e aí você pega e aumenta a passagem, como cara. Então, por exemplo, um cara que ganha salário mínimo vai pagar quase 50% do salário dele em transporte, ou vai começar a andar a pé, de bicicleta, de uma outra forma, porque a gente aumenta porque o contrato da Piracicabana tem que ser respeitado. Eu Na gostei hora- que você me falou, aquela analogia que você fez, Moisés, da Piracicabana com a loja. Então, porque assim, a prefeitura é inacreditável. Houve aumento, né? Houve um aumento para a justiça 3,85, definiu o 3,85. aumento 3,85. Que beleza, hein? E quem foi buscar esse aumento, na verdade, não foi a Piracicabana, Foi a foi a prefeitura. Mas Contra o munícipe, na realidade, né? isso, A prefeitura, então, contra o munícipe. foi buscar... Olha, interessante. nós vamos. Tem que aumentar mesmo, tem que Mas aumentar por quê? mesmo. A empresa precisa. Porque o contrato da prefeitura diz que se a empresa não tiver o ganho adequado, quem paga isso é a prefeitura. Mas por que a Aí- defensoria foi contra esse aumento? Porque a planilha não era clara. E não é claro, assim, nem a planilha, nem a licitação. Na prática, para a pessoa que está em casa entender, que foi o que a gente estava falando, é como se eu tivesse uma loja para alugar no shopping lá em Santos. Então eu tenho a loja para alugar, aí eu passo essa minha loja para o Vilela. O Vilela vai e traz o que ele vende, os produtos dele, e eu digo, Vilela, você só vai pagar o condomínio, né, e o IPTU. Estou te cedendo a loja. E aí o Vilela, mas será que funciona? Será que eu vou ter algum tipo de problema? Não, Vilela, não se preocupa. Porque no mês que você não vender bem, eu vou pagar para você um valor, que é o que a prefeitura faz com a Piracicabana, para você não ter dificuldade. Então, assim, é surreal. Que beleza, cara. né? É assim, e aí por isso que a prefeitura foi contra, né, a população a favor da Piracicabana, porque senão ela teria que arcar com uma responsabilidade que na prática é da Piracicabana. Porque você dá a concessão e ainda dá a garantia de que a concessão vai ter lucro. Ou seja, aonde existe isso? É um negócio que não tem como dar errado. É um negócio da Fantástico, né? China. Fantástico. É assim. E detalhe, não tem um ônibus, né? Eu já cansei de brigar com essa questão. Não, e tem barata no ônibus. Mas a barata, Moisés, manutenção sabe, desculpa, mal a barata é que feita. as pessoas pediram a condução Mais mais barata. barata. Então foi feito, isso está de acordo, né? Agora tem condução mais barata. Senhores, o nosso tempo infelizmente estourou. Uma frase rápido aqui. De 0 a 10, 100 dias do governo Paulo Alexandre Barbosa. 3. De 0 a 10, 100 dias do governo Paulo Alexandre Barbosa. Olha, o Moisés foi bondoso. Eu não dou nenhum, porque pelo que ele propôs na campanha e como era o que estava antes, que não tinha dívida, que não tinha nada, 3 está sendo muito bondoso. O Moisés tá Lembra sendo bem, daquelas professoras antigas? Lembra daquelas professoras antigas que davam uma notinha um pouquinho melhor para ver se o aluno de algum jeito melhorava, né? greve, que nós nunca tivemos essa greve tão longa em Santos. Eu dou 0.
Não dou 1 nem pelo nome, como as professoras faziam antigamente, para não dar nota 0. Acertou a data. Vou te dar 1 pelo seu nome que você escreveu aqui. Os 100 primeiros dias do governo Paulo Alexandre Barbosa merecem nota 0. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.